Existe uma tradição antiga nas pequenas cidades do interior do Brasil. Quando alguém morre, o sino da igreja matriz toca de uma forma especial. 3 badaladas lentas para homem, 2 para mulher, e uma sequência contínua para criança. É o dobre de finados, o aviso solene que ecoa pelos becos e ruas de paralelepípedo, fazendo as pessoas pararem o que estão fazendo e perguntarem: quem foi que se foi? Mas em Ouro Preto, Minas Gerais, no inverno de 1954, aconteceu algo que ninguém jamais esqueceria. O sino da igreja de São Francisco de Assis tocou 3 badaladas lentas anunciando a morte de um homem. O problema é que o homem ainda estava vivo. E quando ele ouviu o próprio dobre de finados ecoando pelas ladeiras históricas da cidade, percebeu algo terrível. Alguém queria que todos pensassem que ele estava morto. Esta é a história de Joaquim Teodoro, sineiro por 32 anos, que com um erro aparentemente simples desencadeou uma série de eventos que revelaria os segredos mais sombrios de 3 famílias tradicionais de Ouro Preto. Uma história sobre engano, redenção e o peso de anunciar aos vivos a passagem dos mortos. Joaquim Teodoro tinha 58 anos quando tudo aconteceu. Baixo, curvado pelos anos subindo e descendo escadas de pedra, tinha mãos calejadas de puxar cordas e olhos cansados de ver a cidade lá de cima, da Torre do Sino. Morava numa casinha colada à igreja, viúvo há 12 anos, com apenas a companhia de um papagaio velho que sabia imitar as badaladas do sino. Ser sineiro em Ouro Preto não era trabalho simples. A cidade tinha 16 igrejas históricas, cada uma com seus sinos, seus horários, suas ocasiões especiais. Mas a igreja de São Francisco de Assis tinha o sino mais importante, o sino grande, fundido em 1780, que anunciava os momentos mais solenes, missas especiais, procissões e, principalmente, as mortes. Joaquim tinha aprendido o ofício com o pai, que tinha aprendido com o avô, numa linha ininterrupta que vinha desde os tempos coloniais. Sabia tocar cada tipo de chamado, o toque alegre para casamentos, com badaladas rápidas e festivas, o toque solene das missas, ritmado e constante, e o dobre de finados, aquele som grave e espaçado que fazia o coração apertar no peito de quem ouvia. Para anunciar uma morte, Joaquim seguia um protocolo rígido. Alguém da família do falecido vinha pessoalmente à igreja, geralmente acompanhado do padre, trazendo a confirmação oficial do óbito. O sineiro então subia a torre, 143 degraus gastos pelo tempo, e tocava o sino seguindo a tradição, 3 badaladas para homem, 2 para mulher, uma sequência para criança. Depois, tocava mais uma vez o número de anos que a pessoa havia vivido. Era assim que a cidade inteira ficava sabendo quem havia partido e quantos anos de vida teve. Naquela manhã de junho, uma terça-feira fria e nebulosa típica do inverno mineiro, Joaquim estava na sacristia ajudando o padre Anselmo a organizar os paramentos quando o primeiro erro aconteceu. Um menino apareceu correndo, ofegante, dizendo que precisava do sineiro urgente. Disse que seu patrão mandara chamar, que era para tocar o sino de finados, que o senhor Aristides Tavares havia falecido durante a madrugada. Aristides Tavares. O nome ecoou na cabeça de Joaquim como um trovão distante. Era um dos homens mais importantes de Ouro Preto, dono de 3 casarões históricos, de terras nos arredores, de lojas no centro. Família antiga, que remontava aos tempos do ouro. Homem respeitado, temido por alguns, admirado por outros. O padre Anselmo estava ausente, atendia uma doente em bairro distante. O menino insistia que era urgente, que a família aguardava, que precisava ser anunciado logo. Joaquim hesitou. O protocolo dizia que precisava da confirmação do padre. Mas o menino vestia libré da casa dos Tavares, era conhecido na cidade, e a urgência parecia genuína. Foi então que Joaquim cometeu seu primeiro erro, confiou apenas na palavra do mensageiro. Subiu os 143 degraus, sentindo os joelhos protestarem a cada passada. Lá em cima, na torre fria onde o vento assobiava entre as frestas, segurou a grossa corda do sino grande. Respirou fundo, fez o sinal da cruz, e começou a tocar. 3 badaladas lentas, solenes, graves. O som se espalhou pela cidade histórica, saltando de ladeira em ladeira, entrando pelas janelas coloniais, fazendo as pessoas pararem. Depois, tocou 72 vezes, a idade que sabia que Aristides Tavares tinha. Do alto da torre, Joaquim viu o que sempre via quando tocava finados. Pessoas saindo às portas, se benzendo, perguntando umas às outras quem seria. Viu janelas se abrindo, cortinas se mexendo, gente correndo para perguntar aos vizinhos. Era o ritual conhecido, o balé da morte anunciada.
Mas desta vez havia algo diferente. Do outro lado da cidade, numa das ladeiras mais íngremes, Joaquim viu um homem sair de uma casa. Mesmo de longe, mesmo com a visão já não tão boa, reconheceu a figura. Era Aristides Tavares. Vivo. Muito vivo. E pelo jeito como gesticulava, alterado, acabara de ouvir seu próprio dobre de finados. O sangue de Joaquim gelou. Suas mãos começaram a tremer na corda do sino. Tinha acabado de anunciar a morte de um homem vivo. Em 58 anos de vida, 32 deles como sineiro, jamais cometera erro semelhante. O sino nunca mentia. O sino era a voz de Deus anunciando as partidas. E ele, Joaquim Teodoro, acabará de fazer o sino mentir. Desceu as escadas mais rápido do que subira, quase tropeçando nos degraus, o coração batendo descompassado. Procurou o menino mensageiro, mas ele já havia sumido, desaparecido como fumaça. Correu até a casa dos Tavares, subindo a ladeira com dificuldade, a respiração falhando. Quando chegou, encontrou Aristides Tavares na porta, cercado de vizinhos curiosos e preocupados. O homem estava vermelho de raiva, os olhos injetados de fúria. Ao ver Joaquim, avançou nele. Você tocou meu finados. Eu estou vivo, desgraçado. Vivo. Joaquim tentou explicar, gaguejando, sobre o menino mensageiro, sobre a urgência, sobre o engano. Mas Aristides não queria ouvir explicações. Para ele, aquilo era mais que um erro, era mau agouro, era bruxaria, era tentativa de matá-lo através de simpatia. No interior mineiro, onde superstição e fé andavam de mãos dadas, anunciar a morte de alguém vivo era considerado quase um assassinato. Foi o padre Anselmo, que chegará correndo ao ouvir o escândalo, quem conseguiu acalmar a situação temporariamente. Explicou que fora um engano honesto, que Joaquim era homem íntegro, que certamente alguém pregara uma peça de mau gosto. Aristides, embora ainda furioso, recuou. Mas antes de entrar em casa, apontou o dedo para Joaquim e disse uma coisa que ficaria ecoando: descobrirei quem está por trás disso. E quando descobrir, pagarão caro. Todos. Joaquim voltou para casa arrasado. Sentou na sua cadeira velha, a cabeça entre as mãos, tentando entender. Quem mandara o menino? Por quê? Que propósito teria alguém em fazer a cidade inteira pensar que Aristides havia morrido? Foi então que percebeu algo óbvio demais. Se alguém queria que todos pensassem que Aristides estava morto, era porque isso seria vantajoso para alguém. E no jogo de heranças, dívidas e propriedades das famílias antigas de Ouro Preto, anunciar falsamente uma morte podia mudar muita coisa. Joaquim não sabia ainda, mas seu erro aparentemente simples havia acabado de acender um pavio que revelaria segredos guardados há décadas. Nos dias seguintes, Ouro Preto fervilhava de boatos. A história do sino que tocará errado se espalhava de boca em boca, ganhando novos detalhes a cada recontagem. Alguns diziam que era sinal dos céus, outros que era macumba, outros ainda que era conspiração política. Joaquim mal saía de casa, envergonhado. Pela primeira vez em 32 anos, pediu ao padre que arranjasse outro sineiro temporariamente. Não conseguia subir aqueles degraus sem sentir o peso da vergonha. O sino que sempre fora sua voz agora parecia acusá-lo. Mas 3 dias após o incidente, algo aconteceu que mudou tudo. 2 mulheres apareceram à porta de Joaquim. Uma era Benedita, a cozinheira da família Tavares há mais de 20 anos. A outra era Socorro, costureira conhecida na cidade, que trabalhava para várias famílias importantes. Elas entraram na casa humilde de Joaquim, olharam ao redor para ter certeza de que estavam sozinhas, e Benedita começou a falar. Disse que precisava contar algo, que não aguentava mais guardar segredo, que talvez aquele sino tocado errado fosse na verdade um sinal de Deus para que a verdade viesse à tona. A história que contou deixou Joaquim boquiaberto. Aristides Tavares, o homem respeitável, o patriarca da família tradicional, tinha um segredo que apenas os empregados mais antigos conheciam. Ele mantinha uma segunda família. Uma mulher chamada Isaura, viúva de um ferreiro, morava numa casa modesta nos arredores da cidade. Dessa união, nascera um filho há 23 anos, um rapaz chamado Vicente que todos pensavam ser filho do ferreiro falecido, mas que na verdade era filho de Aristides. Benedita contou que Aristides sustentava Isaura discretamente, visitava-a às escondidas, e prometera há anos que um dia reconheceria Vicente como filho. Mas nunca cumprirá a promessa. Sua esposa legítima, Dona Hermínia,
nunca soubera da traição. Ou pelo menos nunca demonstrara saber. Socorro, a costureira, completou a história com outro ângulo. Ela costumava frequentar a casa de Isaura para fazer e consertar roupas. Nas últimas semanas, percebera que Vicente andava diferente, nervoso, ansioso, tendo conversas sussurradas com um homem que ela não conhecia. Um homem mais velho, bem vestido, que aparecia sempre ao cair da tarde. E tinha mais. No dia anterior ao toque de finados falso, Socorro vira esse homem entregando dinheiro a Vicente. Muito dinheiro, mais do que um rapaz pobre como ele veria na vida inteira. Joaquim começou a juntar as peças. Vicente, descobrindo que o pai nunca o reconheceria, que toda a fortuna dos Tavares iria para os filhos legítimos, teria razão para querer, o quê? Matar Aristides. Mas o sino tocará antes de qualquer morte real. A menos que... Foi Benedita quem terminou o raciocínio de Joaquim. E se o plano não fosse matar Aristides, mas fazer todos pensarem que ele estava morto para que algo pudesse acontecer sem que ele soubesse? Alguma coisa envolvendo propriedades, documentos, heranças? As mulheres foram embora deixando Joaquim mais confuso do que antes. Ele sabia que deveria contar ao padre, às autoridades. Mas eram apenas suspeitas, sem provas. E mexer com família Tavares era perigoso. Na noite seguinte, Joaquim recebeu outra visita inesperada. Era Mateus, filho legítimo mais velho de Aristides. Um homem de 40 anos, advogado formado em Belo Horizonte, que cuidava dos negócios da família. Mateus tinha olhos cansados e mãos trêmulas de quem bebia mais do que devia. Sentou-se na casa de Joaquim e, sem rodeios, disse: "Eu sei quem mandou tocar o sino. E sei por quê. E preciso da sua ajuda para impedir uma tragédia maior." A história que Mateus contou era ainda mais complexa. Ele confessou que sabia há anos da existência de Vicente, do meio-irmão bastardo que o pai nunca assumirá. Mais do que isso, ele e Vicente haviam se conhecido 5 anos antes, por acaso, numa venda de ferragens. Descobriram o parentesco, tornaram-se amigos, e Mateus vinha secretamente ajudando o irmão financeiramente, à revelia do pai. Mas recentemente, Mateus descobrira algo terrível sobre as finanças da família. Seu pai estava falido. A riqueza dos Tavares era uma ilusão mantida por dívidas imensas, propriedades hipotecadas, negócios falidos disfarçados. Aristides deveria ao banco, à agiota, a fornecedores. A qualquer momento, tudo poderia desmoronar. E havia um único jeito de salvar a situação: vender o casarão principal, o coração da propriedade dos Tavares, uma construção histórica do século XVIII que valia uma fortuna. Mas Aristides jamais venderia aquela casa. Era o símbolo do poder da família, o último bastião de uma grandeza que não existia mais. Mateus então arquitetara um plano desesperado junto com Vicente. Se todos pensassem que Aristides estava morto, Mateus, como filho primogênito e herdeiro natural, poderia vender a propriedade rapidamente, antes que os credores executassem as dívidas. Depois, quando a situação estabilizasse, revelariam que o pai estava vivo. Uma confusão, um mal-entendido. Vicente arranjara um menino de rua, pagará para ele entregar a mensagem falsa a Joaquim. O plano era simples, ou pelo menos parecia. Fazer o sino tocar, espalhar a notícia da morte, agilizar a venda do casarão enquanto Aristides estivesse em viagem nos próximos dias visitando terras no interior, e resolver tudo antes que alguém percebesse. Mas o plano fracassara no ponto mais básico: Aristides não estava em viagem. Mudará os planos na última hora e estava em casa quando o sino tocou. Agora, furioso e desconfiado, colocará investigadores particulares na rua para descobrir a origem do engano. Mateus estava desesperado. Se o pai descobrisse que ele estava por trás do sino falso, descobriria também a falência. E descobriria Vicente, o segredo de décadas. 3 famílias seriam destruídas: a legítima, a secreta, e a do próprio Joaquim, que seria culpado por participar do embuste. "Por favor", Mateus implorou, "ajude-me a consertar isso antes que meu pai descubra tudo." Não foi por maldade. Foi desespero. Tentei salvar a família, mas apenas piorei tudo. Joaquim ficou acordado aquela noite inteira, o papagaio velho imitando as badaladas do sino no escuro. Estava preso numa trama que não criará, com um erro que cometera por inocência. Sabia que deveria contar tudo ao padre Anselmo, às autoridades. Mas olhava para Mateus, via o desespero genuíno de um homem tentando salvar sua família do desastre,
e algo nele hesitava. No dia seguinte, tomou uma decisão que mudaria tudo. Iria falar com Aristides Tavares. Iria contar a verdade, toda ela. Porque no fundo, Joaquim era homem simples que entendia que segredos eram como veneno, e que o único antídoto para veneno era a verdade, por mais amarga que fosse. Joaquim mandou recado para Aristides através do padre Anselmo. Precisava falar com ele em particular, sobre o sino. Aristides, curioso e ainda furioso, concordou em encontrá-lo no único lugar onde Joaquim se sentia forte, no alto da torre do sino, longe de ouvidos curiosos. Na tarde nublada de domingo, após a missa das 3, os dois homens subiram os 143 degraus. Aristides subiu com dificuldade, respiração ofegante, mãos no corrimão. Joaquim, acostumado, esperou pacientemente em cada patamar. Quando finalmente chegaram ao topo, ao pequeno espaço circular onde ficava o sino grande, onde o vento gelado assobiava e a cidade inteira se estendia lá embaixo como um presépio antigo, Joaquim começou a falar. Contou tudo. O menino mensageiro que desaparecera. A investigação que fizera por conta própria. As visitas de Benedita e Socorro. A confissão de Mateus. E finalmente, revelou o segredo que Aristides guardava há 23 anos, a existência de Vicente, o filho bastardo. Aristides ouviu em silêncio, o rosto impassível, apenas o apertar da mandíbula revelando a tempestade interna. Quando Joaquim terminou, ficaram os dois ali, no alto da torre, com a cidade lá embaixo vivendo sua vida, alheia ao drama que se desenrolava nas alturas. Finalmente, Aristides falou. E o que disse surpreendeu Joaquim completamente. Eu sei. Sempre soube que um dia isso viria à tona. Então começou sua própria confissão, ali naquele lugar alto onde só Deus e o sino podiam ouvir. Contou sobre Isaura, o amor impossível por uma mulher que conhecera quando ela ainda era casada com um ferreiro. Contou sobre o filho que nascerá e que ele nunca tivera coragem de assumir publicamente, com medo do escândalo, do julgamento, da vergonha social. Contou que Hermínia, sua esposa, descobrira tudo há 10 anos. Não fizera escândalo, não pedirá separação. Apenas congelara por dentro, transformando-se numa estátua viva que habitava a casa grande mas não vivia mais. O casamento virara um teatro para a sociedade, vazio por dentro. E então Aristides revelou algo que ninguém sabia. Ele estava doente. O coração falhando, segundo os médicos de Belo Horizonte. Tinha no máximo 2, talvez 3 anos de vida. Vinha adiando colocar os assuntos em ordem porque não sabia como fazer sem destruir tudo que construíra, toda a fachada de respeitabilidade. Quando ouvi meu próprio dobre de finados, Aristides disse, a voz quebrando pela primeira vez, senti 2 coisas. Primeiro, raiva. Depois, alívio. Como se o sino estivesse me dizendo que era hora de morrer de verdade. Morrer o Aristides Tavares que construí, o homem de fachada, e finalmente viver o que resta como deveria ter vivido desde o início. Joaquim ficou calado, deixando o homem mais poderoso de Ouro Preto chorar ali no alto da torre, onde ninguém podia ver, onde apenas o vento e o sino eram testemunhas. Então Aristides tomou suas decisões. Ali mesmo, em pé ao lado do sino que anunciará sua morte prematura, decidiu o que faria. Primeiro, perdoaria Mateus. Entendia o desespero do filho, a tentativa desesperada de salvar a família. Segundo, venderia sim o casarão, pagaria as dívidas, e com o que sobrasse, dividiria igualmente entre todos os filhos, legítimos e bastardo. Terceiro, e mais importante, reconheceria Vicente publicamente como filho. Enfrentaria o escândalo, o julgamento da sociedade, a fúria de Hermínia. Porque percebia agora que o sino falso fora na verdade um sinal verdadeiro, o aviso de que não tinha mais tempo a perder com mentiras e fachadas. O Senhor me fez um favor, seu Joaquim, Aristides disse, enxugando os olhos. Aquele sino tocou errado mas disse a verdade certa. O Aristides que todos conheciam realmente morreu naquele dia. E talvez seja a hora de deixar nascer alguém melhor no tempo que me resta. Desceram juntos a escadaria, e quando chegaram embaixo, Aristides pediu algo inusitado a Joaquim. Pediu que ele tocasse o sino novamente. Não o dobre de finados, mas o toque de nascimento, aquelas badaladas alegres e rápidas que anunciavam quando uma criança nascia na cidade. Joaquim, confuso mas obediente, subiu novamente. E tocou o sino com alegria, as badaladas rápidas e festivas ecoando pela cidade histórica, fazendo as pessoas pararem e sorrirem,
perguntando-se que bebê acabará de nascer. Na verdade, não era um bebê. Era um homem de 72 anos que decidirá nascer de novo enquanto ainda tinha tempo. Nos dias que se seguiram, Ouro Preto assistiu a uma série de eventos extraordinários. Aristides Tavares convocou uma reunião na Casa Grande com toda a família, esposa, filhos legítimos, e pela primeira vez, Isaura e Vicente. O encontro foi tempestuoso, com gritos, lágrimas e acusações. Hermínia saiu da casa e foi morar com a irmã. Mas no final, os papéis foram assinados. Vicente foi reconhecido oficialmente. O casarão foi posto à venda. As dívidas começaram a ser pagas. A fachada de grandeza dos Tavares ruiu, mas algo mais sólido começou a ser construído no lugar: verdade. Mateus e Vicente, os meio-irmãos, tornaram-se sócios num escritório de advocacia modesto. Aristides, livre do peso de manter as aparências, mudou-se para uma casa simples com Isaura, vivendo abertamente com ela pela primeira vez em 23 anos. A cidade escandalizou-se, como era de se esperar. Mas escândalos passam, e a vida continua. E nas conversas de porta, começou-se a falar não mais sobre o pecado de Aristides, mas sobre sua coragem em finalmente assumir a verdade. Joaquim voltou à sua função de sineiro. No primeiro dobre de finados que tocou após o incidente, subiu os degraus com o coração apertado. Mas quando segurou a corda do sino grande, não sentiu mais vergonha. Sentiu propósito. Porque entenderá algo fundamental. Às vezes, até os erros servem a um propósito maior. 2 anos e meio depois do dia em que tocará o sino errado, Joaquim subiu a torre numa manhã de março. Desta vez, a mensagem era verdadeira. Aristides Tavares havia falecido durante a noite, o coração finalmente cedendo como os médicos haviam previsto. Mas desta vez, não havia urgência falsa, não havia engano. O padre Anselmo estava presente, a família toda confirmara, e Joaquim subiu os degraus sabendo que tocaria o sino com a consciência tranquila. Do alto da torre, antes de tocar, olhou para a cidade. Via o casarão dos Tavares, agora transformado em museu público. Via a casa modesta onde Aristides viverá seus últimos anos com Isaura. Via o escritório onde Mateus e Vicente trabalhavam juntos. Via a igreja onde Hermínia rezava todos os dias, a amargura lentamente dando lugar a uma espécie de paz resignada. E viu, subindo a ladeira com dificuldade, um cortejo incomum. Na frente, vinha Isaura, de preto, velando o homem que amara em segredo por tantos anos. Logo atrás, Hermínia, também de preto, velando o marido que fora seu apenas no papel. E ao lado delas, lado a lado, Mateus e Vicente, os filhos que a sociedade tentará separar mas que o sino falso unira. Joaquim segurou a corda grossa do sino grande. Fez o sinal da cruz, como sempre fazia. E começou a tocar. 3 badaladas lentas, graves, solenes. A morte de um homem. Depois, 74 toques, a idade final que Aristides alcançara, 2 anos a mais do que o sino erradamente anunciará. Mas desta vez, Joaquim acrescentou algo. Depois do dobre de finados tradicional, tocou mais uma vez, não o toque de morte, mas o toque de paz. Era um toque raro, usado apenas para santos e pessoas de virtude reconhecida. Tecnicamente, não deveria tocá-lo para Aristides, homem de pecados e falhas como qualquer outro. Mas Joaquim tocou assim mesmo. Porque entendia algo que os protocolos não captavam: santidade não era nunca errar, mas ter coragem de consertar os erros enquanto ainda havia tempo. O enterro de Aristides Tavares foi o mais estranho que Ouro Preto já vira. 2 viúvas, uma legítima e uma não, caminharam lado a lado atrás do caixão. Filhos de 2 famílias carregaram juntos o peso do morto. E a cidade inteira, que 2 anos antes escandalizara-se com a verdade revelada, compareceu para prestar respeito. No velório, algo inusitado aconteceu. Vicente, o filho que fora segredo por 23 anos, pediu para falar. Com a voz embargada, contou sobre o pai que conhecera apenas nos últimos anos de vida, mas que nesse pouco tempo lhe dera mais amor verdadeiro do que muitos filhos legítimos recebem numa vida inteira. Meu pai, Vicente disse, foi homem de erros. Mas teve coragem de corrigi-los. E isso, no final, vale mais do que uma vida inteira de acertos superficiais. Joaquim assistia de longe, no fundo da igreja, como sempre ficava nas cerimônias. Não era homem de protagonismo. Era apenas o sineiro, aquele que anunciava. Mas naquele dia, sentiu que seu erro,
Aquele sino tocado pela pessoa errada tinha sido talvez o maior acerto de sua vida. Porque às vezes Deus fala através dos erros humanos. Às vezes, um sino tocando errado é o que precisa acontecer para que as coisas certas se ajustem. Após o enterro, Joaquim recebeu uma visita de Vicente. O rapaz trazia um envelope. Dentro, uma carta que Aristides deixará, pedindo para ser entregue ao sineiro após sua morte. Joaquim abriu com mãos trêmulas. A letra trêmula de Aristides dizia apenas: asterisco seu Joaquim, obrigado por tocar meu dobre de finados quando eu ainda estava vivo. Me deu tempo de morrer direito. E de viver direito também, mesmo que por pouco tempo. O Senhor é melhor sineiro do que pensa. Porque soube tocar não apenas o sino de bronze, mas o sino do coração humano. Seu devedor eterno, Aristides Tavares. Asterisco. Joaquim dobrou a carta cuidadosamente e aguardou. Naquela noite, sozinho em sua casa com o papagaio velho, permitiu-se chorar. Não de tristeza, mas de algo mais complexo. A sensação de que toda sua vida de sineiro, todos aqueles anos subindo e descendo escadas, tocando nascimentos e mortes, missas e festas, tinha servido para algo maior. Tinha sido instrumento. Não apenas do sino que tocava, mas de uma justiça mais alta, mais misteriosa, que usa até os erros humanos para escrever suas histórias certas. Joaquim Teodoro continuou sendo sineiro da Igreja de São Francisco de Assis por mais 8 anos. Tocou centenas de dobres de finados nesse tempo, cada um deles correto, verificado, confirmado. Mas aquele erro, o sino que tocou pela pessoa errada, nunca foi esquecido em Ouro Preto. Virou lenda, história contada e recontada, cada versão adicionando novos detalhes, algumas inventados, outros verdadeiros. Diziam que quando Joaquim finalmente morreu, aos 66 anos, vítima de um derrame enquanto subia as escadas da torre, o sino grande tocou sozinho. 3 badaladas, sem que ninguém puxasse a corda, anunciando a partida do homem que dedicara a vida a anunciar as partidas dos outros. Isso, claro, era lenda. O que realmente aconteceu é que o novo sineiro, um jovem aprendiz que Joaquim treinara nos últimos anos, tocou o sino com tanto sentimento, com tanto respeito, que para quem ouvia parecia que o sino tocava por conta própria, em homenagem a seu antigo mestre. O túmulo de Joaquim fica no cemitério histórico de Ouro Preto, uma lápide simples com inscrição ainda mais simples: Joaquim Teodoro, sineiro. Anunciou as partidas e despertou verdades. Vicente, que prosperara como advogado, mandou colocar naquela lápide um pequeno sino de bronze. E todos os anos, no aniversário do dia em que o sino tocou errado, ele sobe até a torre da igreja de São Francisco de Assis e toca o sino grande uma vez. Uma única badalada, clara e forte, que ecoa pela cidade histórica. É sua forma de agradecer ao homem que, com um erro, lhe deu um pai. E de lembrar a cidade que às vezes o caminho mais torto é o que leva ao destino mais certo. Mateus, que herdara a habilidade com palavras do pai e o senso de justiça do erro corrigido, escreveu um livro sobre a história. Chamou-o O Sino da Verdade e nele contou, sem esconder nada, toda a trama que desencadeara a partir daquele toque falso. O livro nunca foi publicado em vida. Hermínia, que viveu até os 89 anos, não permitiu. Mas após sua morte, Mateus finalmente o lançou, e virou registro histórico de Ouro Preto. Isaura viveu mais 17 anos após Aristides. Nunca se casou de novo, nunca tirou a aliança simples que ele lhe dera nos últimos anos. Dizia que viverá mais felicidade naqueles 2 anos e meio finais do que em toda a vida anterior. Morreu dormindo, tranquila, e foi enterrada ao lado de Aristides. Do outro lado ficava Hermínia, já falecida. 3 pessoas que na vida se feriram, mas que na morte dividiram o mesmo chão. A casa onde Joaquim morou foi transformada num pequeno museu do ofício de sineiro. Suas ferramentas, suas cordas gastas, seus cadernos onde anotava meticulosamente cada toque dado ao longo de 32 anos, tudo preservado. Turistas visitam e aprendem sobre a tradição antiga dos sinos, sobre como cada toque tem significado, sobre como o sino era o jornal falado das cidades antes da eletricidade e do rádio. Mas a peça central do museu é uma réplica do sino grande, com uma placa que conta a história completa. E ao lado da placa, emoldurada, a carta de Aristides agradecendo a Joaquim por ter tocado seu dobre de finados enquanto ainda estava vivo. Crianças em excursão escolar leem aquela história e aprendem uma lição que nenhum livro didático ensina: que erros podem ser professores, que verdades escondidas apodrecem como fruta deixada no escuro, e que coragem não é nunca errar,
mas assumir o erro e transformá-lo em acerto. O sino grande continua lá, na torre da igreja de São Francisco de Assis. Ainda toca para missas, procissões, casamentos e mortes. O som ainda ecoa pelas ladeiras históricas de Ouro Preto, parando pessoas no meio do caminho, fazendo-as olhar para cima, perguntando-se o que o sino anuncia. E dizem, embora isso também seja lenda, mistura de fé e imaginação popular, que o sino tem vontade própria, que escolhe quando tocar mais forte, quando tocar mais suave, quando fazer a nota prolongar no ar mais do que deveria. Dizem que é a alma de Joaquim, ainda cumprindo seu ofício, ainda anunciando as passagens, ainda servindo de ponte entre o céu e a terra, entre os vivos e os mortos, entre o erro e o acerto. Na última Sexta-feira Santa, quando todos os sinos de Ouro Preto tocam juntos num concerto que faz a cidade inteira vibrar, o sino de São Francisco de Assis tocou de uma forma especial. Os sineiros mais velhos, que conheciam cada timbre, cada nuance daquele bronze de 1780, juraram que nunca o tinham ouvido tocar daquele jeito, não exatamente alegre, não exatamente triste, mas algo no meio. Como se estivesse contando uma história. A história de um homem simples que subiu e desceu escadas por 32 anos. Que tocou um sino pela pessoa errada e, fazendo isso, tocou todas as pessoas certas. Que provou que até na religião, até na tradição, até nos rituais mais sagrados, há espaço para o erro humano se transformar em graça divina. Porque no final, a lição que o sino ensinou para Ouro Preto, e que ecoa até hoje para quem quiser ouvir, é esta: não somos salvos por nunca errar, mas por ter coragem de enfrentar nossos erros quando eles tocam, alto e claro, para toda a cidade ouvir. E às vezes, apenas às vezes, é preciso que o sino toque pela pessoa errada para que as pessoas certas finalmente ouçam a verdade. Você já parou para pensar em como um único erro pode mudar o destino de tantas pessoas? A história de Joaquim Teodoro nos ensina algo profundo. Às vezes, nossos maiores erros são os instrumentos que a vida usa para nos colocar no caminho certo. Quantas vezes julgamos alguém por um deslize, sem perceber que aquele tropeço pode estar despertando verdades necessárias? Quantas vezes escondemos nossos próprios erros com medo do julgamento, quando a coragem de assumi-los poderia nos libertar? Se esta história tocou seu coração como o sino tocou em Ouro Preto, deixe seu like e se inscreva no canal Sabedoria em Contos ***. Aqui, toda semana, resgatamos histórias esquecidas do Brasil profundo, histórias de gente simples que viveu dilemas extraordinários. Nos comentários, quero saber, você acredita que erros acontecem por acaso, ou existe algum propósito maior por trás deles? Já viveu alguma situação onde um erro seu acabou levando a algo positivo? Conte sua história. Adoro ler cada comentário. E se você conhece alguém que está carregando o peso de um erro, de uma verdade não dita, de um segredo que aprisiona, compartilhe este vídeo. Às vezes, uma história é tudo o que precisamos para encontrar coragem. No próximo sábado, traremos a parteira que sabia demais, a história real de uma mulher que guardou os segredos de nascimento de uma cidade inteira, até o dia em que foi forçada a revelá-los. Você não vai querer perder. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum conto novo. Até lá, que você tenha coragem para tocar os sinos da sua própria vida, mesmo que toque errado às vezes. Porque como Joaquim nos ensinou, até o sino que toca pela pessoa errada pode estar anunciando a verdade certa. Um forte abraço, e que a sabedoria dos nossos antepassados ilumine seu caminho.